Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo e esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre ICT, né? Espero que todos estejam gostando e acompanhando, tá? E se você está gostando, se você já está aplicando isso nos seus gráficos, as técnicas, escreva aqui nos comentários como tem sido sua experiência até agora, como tem sido seus resultados. Se você também tiver alguma questão, por favor, deixe nos comentários, também vai ser bem bacana. E, obviamente, não se esqueça de deixar aquele like e também se inscrever no nosso canal, que nos ajuda muito, muito mesmo, tá bom? Obrigado aí a todos por acompanhar aí esses vídeos novos que nós temos publicados recentemente, beleza? E enfim, galera, nesse terceiro vídeo vamos falar em uma análise, né? Em uma técnica que também é bem conhecida e tem sido super bem falada também na comunidade de trading, né? Que é sobre order block, né? E a mesma coisa, e vamos fazer a mesma coisa que fizemos no vídeo anterior, né? Do Favorable Gap, onde eu expliquei como que é, como acha, como aplica e coloquei dicas, né? Eu também faria a mesma coisa usando aqui essa técnica também do order block, tá? Então eu vou explicar para vocês como procura, como identifica, como depois né, usamos aqui os preços reais para também identificar juntos, para confirmar que todos estão alinhados e entenderam bem, e depois eu passo algumas dicas do que eu tenho achado sobre order block e as minhas recomendações, tá? Porque eu também tenho usado essa técnica também nas minhas operações reais, beleza? Order block, galera, basicamente, tá? Se a gente for falar de uma maneira bem básica, é uma técnica, tá? Que a gente procura ali uma vela, tá? Em um período de correção, aonde ela pode fazer que o preço retorne até ela e ela serve então como esse possível suporte ou resistência, tá? Lembra um pouquinho sobre Favorable Gap, tá bom? Mas é um pouquinho diferente aqui, eu vou explicar o que, tá? Então vou dar um exemplo aqui de como se a gente estivesse em uma tendência de alta, tá, galera? Então a gente tem subido e agora a gente está nesse período aqui, que é um período de correção, tá? Então, de novo, estamos em uma tendência de alta e estamos agora corrigindo, tá? Bem lateral. Então, quando o mercado faz essa correção e depois ele volta a subir novamente, tá? Rompendo mais uma vez, o que nós procuramos então neste período de correção, digamos que a gente procura a última vela, né? Ou a maior vela negativa nessa correção dentro de uma tendência de alta, tá? Então, como eu escrevi aqui, é uma vela de baixa dentro de uma tendência de alta ou vice-versa. Ok? Então o mercado seguiu para cima, corrigiu lateral, começou a romper e agora está, né, subindo novamente, e ele deixou, digamos assim, essa última vela aqui, né? Então a gente procura a última vela vermelha dentro desse período de correção. Quando a gente identifica isso, o que nós fazemos? Nós pegamos a abertura desta vela, tá? A abertura da vela, não a sombra, tá? A sombra, neste caso, ambos são ignorados, a gente olha apenas o corpo da vela, então nós pegamos o preço de abertura, tá? Dessa vela negativa, e nós pegamos também o meio, tá? Desse corpo, tá? Então, uma maneira de fazer isso, que eu acho a mais fácil e mais rápida de fazer, é você usar aquela ferramenta do retângulo, e também liga aqui, viu, galera? Essa opção aqui, tá? Para ele encaixar direto, né, automático para você ali no preço, tá? Então você pega a abertura, fechamento da vela e aí esse retângulo com a linha do meio, ele entrega exatamente aonde fica essa linha do meio, que aqui no caso nós chamamos de mean threshold, tá? Essa é o nome chamado aí pelo ICT dessa linha, tá? Então é como se fosse a linha, o ponto médio, né? Digamos assim, desta vela, tá? Então aí, ou você desenha assim como retângulo, tá? Isso depende, isso é algo pessoal, tanto faz, tá? Se você prefere um retângulo ou realmente deixar em linhas, tá? Tanto faz, mas que você identifique a vela certa, os pontos certos, tá? E aí você basicamente, galerinha, vai ter duas
linhas desta forma, tá? Então, a linha de cima, nós chamamos, então, o order block, tá? Então, neste caso, é um order block positivo, então eu coloco o sinal de mais aqui só para me relembrar. E essa linha do meio, né, esse ponto médio que nós falamos, nós chamamos de MT, né? Então eu também coloco aí um sinal de mais, MT, desta forma, que também me faz relembrar do que é, tá? E o order block, então, futuramente, o que ele funciona, né, e o que nos ajuda como trader, é que quando o mercado corrige perto dessa região, nós também sentimos uma defesa dela, tá? Então a mesma questão do Fair Value Gap, né, onde a gente deixa ali entre 3 velas, uma região onde o preço pode voltar a segurar e continuar, é a mesma coisa da questão do order block, só que ele é identificado de uma maneira diferente neste caso, tá? Então, de novo, só lembrando, tá? Se é uma tendência de alta, você procura a vela aqui, basicamente você tenta procurar uma das últimas velas negativas, tá? Precisa ser negativa, nenhuma tendência de alta, uma vela negativa. Você quer uma vela cheia, você quer uma vela grande, tá? Sendo ela. Se tem algumas aqui que você está em dúvida, use a maior delas, tá? Como ponto de referência. E aí você coloca essa linha horizontal na abertura da vela e uma linha no meio do corpo da vela, tá? E aí, essas duas linhas que você quer, uma delas tem que respeitar, né? Outra coisa, você não quer muito ver um fechamento, né? Um fechamento abaixo desse MT, tá? Pode até ter, viu, galera? Pode até ser que ele segure, digamos assim, dentro dessa região da vela aqui, ok? Só que a cereja do bolo é que esse fechamento não aconteça, tá? Às vezes realmente o mercado vai descer um pouquinho abaixo da MT, vai ficar segurando aqui e faça isso, ok? Mas a cereja do bolo é o quê? Que o mercado toque ou nessa primeira linha ou na segunda e já segure e já suba, tá? As chances do preço realmente entregar uma grande reação é maior do que se ele fica um pouquinho abaixo do MT aqui e tal. Mas, obviamente, o pior cenário e que vai cancelar total essa visão, é um fechamento abaixo aqui, tá? Então, caso você use order blocks aí no futuro, né, e tente pensar em alguma entrada nessa região, né, você basicamente vai colocar o stop loss logo abaixo, não muito distante dessa própria região, né, e colocar aí um risco e recompensa bem bacana ao seu favor, tá? Então, de novo, focar no corpo da vela e não nas sombras, tá? Nessa técnica, isso é ignorado, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em alguns exemplos, tá? Usando o preço real aqui desses últimos dias. E vamos começar a olhar numa tendência de alta, aproveitando que já estamos falando de uma tendência de alta aqui, tá? Então, desde esse fundo que o euro fez aqui, ó, no dia 12 de maio, tá? E eu tô olhando um gráfico de 4 horas, tá? E esse, obviamente, é uma análise que você pode fazer em vários períodos diferentes. Eu coloquei o 4 horas aqui só para um exemplo, mas é recomendado que você faça isso também em outros períodos. E tem aquela questão da confluência também, tá, galera? Então, se você tem, digamos assim, order block em 2 tempos gráficos, um bem diferente do outro, né? Talvez um em 1 hora e o outro em 4 horas, mais ou menos nessa região, você tem uma confluência que isso, obviamente, te ajuda muito, tá? Então, aqui, o que nós percebemos, tá? Vê uma reação, obviamente, bem de alta, de uma tendência bem forte de alta aqui no euro, ele teve esse momento de correção aqui, tá, galera? Então, qual vela nós usamos dentro deste período? Essa última, tá? Por ser uma das últimas velas antes da continuação do movimento de alta e também por ser uma vela bem cheia negativa, tá? Então, essa vela é o que começa a nos chamar a atenção. Então, a gente pega a abertura da vela que tá aqui em cima, olha, a linha do meio desta vela, tá? É basicamente dentro dessa parte, lembrando, tá? Que a cereja do bolo é ele parar, o preço parar dentro, né? Dentro dessa parte de cima aqui, digamos assim, beleza? Então, é isso. Né? E aí o preço rompeu, corrigiu outra vez, tá, galera? Outra vez, outra correção aqui, que nós, de novo, dá para pegar essa correção e olhar aqui procurar um order block aqui. Então, de novo, uma tendência de alta,
certo? Então a gente procura uma das últimas velas negativas dentro desse período de correção. Então a última vela negativa é essa aqui, tá? Você até poderia usar essa primeira aqui, galera, tá? Nesse caso não iria mudar muita coisa, para ser sincero. Então aqui, sabe, tanto faz qual você usa. Mas a regrinha que eu sempre gosto de usar é usar tentar usar pelo menos uma das últimas, tá? Nesse caso. Então, de novo, abertura, medium thresholds aqui no meio, a linha do ponto médio, e o fechamento aqui da vela. Você pode colocar assim como uma região ou duas linhas, como eu já mencionei, tá? Aqui nesse caso, vocês podem ver que segurou dentro do order block, tá? Não é, como eu disse de novo, né? Não é o perfeito, tá? Mas o que nós vimos foi que ele talvez tentou vir buscar só essa liquidez aqui para daí depois virar, né? Isso aqui, galera, de novo, order block é para você usar ele com outras coisas, tá? Não é uma ferramenta, uma técnica que você vai fazer somente ele sozinho em qualquer gráfico e vai dar super certo. Não é bem assim, tá? É algo que você tem que ter confluência, você tem que ter, né, outras técnicas, outras coisas adicionadas no seu gráfico para encaixar as peças, tá? Então, nesse vídeo, obviamente, só vou falar sobre order block, mas irei fazer em breve outro vídeo misturando já order block com talvez um fair value gap, outras coisas aí também, tá? Para ficar mais claro para vocês, tá bom? Mas segurou aqui, digamos que segurou, né, no order block aqui, tá? Enfim, o preço subiu, corrigiu outra vez, então ainda numa tendência de alta. Nós olhamos então uma das últimas velas negativas, nesse caso foi esta vela aqui, como vocês podem ver, né? E daí eu já coloquei aqui. Nesse caso não segurou, tá, galera? Nesse caso vocês podem ver que até defendeu aqui por duas velas, mas na próxima já rompeu, e um dos motivos, acredito eu, que talvez tenha buscado, né, ter ido mais para baixo foi também esse rompimento técnico, mas de novo, né, confluências fariam mais sentido, tá? E já aproveitando, galera, algo que eu gosto muito de fazer, uma dica, tá? Já aproveitando, é que essa é uma técnica que eu gosto de muito usar ele com Fair Value Gap, tá? Vocês podem ver que neste caso aqui, nesse exemplo, a gente teve um aqui, ó, tá? Olha só que legal. Deixa eu colocar ele bonitinho aqui para vocês verem, ó, tá vendo? Fair Value Gap, linha do meio aqui, ó, aquela linha que nós gostamos de ver ela segurando, também segurou. Então aqui a gente teve uma confluência de order block com Fair Value Gap. Quando isso acontece, é algo que me chama muito, muito atenção. Eu gosto muito disso, tá? Então, de novo, sempre tentando trabalhar com confluências, ok? Então o mercado depois subiu, depois começou a voltar, né, galera? E aí fez o que a gente já falou de novo, ele conseguiu voltar para cima, né, nesse caso. E aí, nessa volta para cima, né, por ele agora tá subindo contra uma tendência anterior que foi de queda, então um movimento meio que em V aqui, nós também trabalhamos nesse caso, né, como se fosse essa tendência anterior sendo uma tendência de baixa contra agora uma tendência forte de alta. Então, se aqui estava caindo, a gente quer procurar uma vela positiva na correção. É onde a gente teve correção, galera? Literalmente aqui, ó. Certo? Então aqui nós pegamos então a abertura dessa última vela positiva, tá? Então aqui é o contrário agora, então em uma tendência de baixa, última vela positiva dentro do período da correção, e vocês podem ver que foi aqui que nós paramos e sentimos uma grande tendência bem legal de correção, né? Uma tendência pequena de baixa, mas teve uma correção bem interessante aqui neste caso, tá? E aí, de novo, né, deixamos aqui, fizemos esse período de correção, então aqui teve também o order block nessa vela negativa, já colocamos aqui, mas daí o mercado subiu, voltou, não conseguiu, né, literalmente vir nesse order block que gostaríamos de ter vindo ele aqui, já voltou para cima, e aí, por ele também ter feito meio que uma correçãozinha aqui, galera, a gente também usa essa última vela negativa aqui como order block também. Então já colocamos aqui a abertura, ponto do médio, e aí vocês podem ver que depois ele ter corrigido, feito nova alta e ter corrigido, ele literalmente tocou de novo nesse order block, e agora a gente tem recuado mais uma vez. Então, aqui está um ótimo exemplo de uma tendência de alta, tá? De novo, não é algo que você quer usar sozinho, tá? Você quer usar com confluências, e usando com confluências é algo que fica bem bacana, tá? Numa tendência de baixa, tá? Só rapidinho, só pra gente ver.
É basicamente a mesma coisa. Então, se é uma tendência de baixa, nós queremos olhar correções, após identificar a correção, pegar uma das últimas velas positivas aqui nesse caso, tá? Então, aqui no caso, né, olha aqui, né, após ele ter feito esse topinho e ter recuado, corrigiu, pegamos então aqui, deixa eu dar um zoom, galera. Então, a gente, né, pegou essa última vela positiva aqui dessa correção, usamos então a abertura da vela e a linha, o ponto médio dele aqui, vocês podem ver que então a gente conseguiu vir, fechar abaixo, corrigiu literalmente no order block, já foi algo rápido aqui, que daí já continuamos o seu movimento rápido para a sua tendência de baixa, tá? Aqui, galera, meio que ele também fez uma certa bagunça, tá? Aqui é difícil um pouquinho, digamos assim, de identificar, tá? Mas eu diria que, né, se for olhar isso aqui como uma... Opa! Se for pra gente olhar isso aqui como uma tendência, certo? É como se ele tivesse corrigido nessa região. Então eu pego o order block, basicamente, né, a linha da abertura, threshold, meio que segurou aqui meio que no meio, né, buscou essa liquidez em cima desse último topinho e depois conseguiu a sua recuperação, né, não é o melhor, digamos assim, o order block, tá, mas, enfim, segurou mais ou menos dentro dessa região com nenhum fechamento fora, tá, lembrando que a gente não olha sombras, ok, somente corpos, ok, depois ele ter caído, ter feito esse grande rompimento, né, corrigiu aqui, né, onde ele deixou aqui também um order block aqui nesse caso, tá? Daí ele veio, fez uma nova mínima, fez essa busca de liquidez e conseguiu fazer uma correção maior aqui neste caso, tá? E nessa busca, né, ele não conseguiu segurar aqui, teve um fechamento em cima, só que daí fazendo essa correção e a gente recuando, olha só aonde o mercado tenta fazer a correção, ou tenta, né, ultrapassar esse topo e fechar acima, mas daí a gente também tem um order block nesta última vela positiva aqui, aonde ela serve com order block, certo? Última vela positiva em uma tendência de baixa, né, e aí como vocês podem ver, não conseguiu nenhuma vez o preço fechar aqui e nem aqui, ó, depois também. Tá? Isso aqui é bem interessante, lembrando que a gente olha o order block enquanto o preço não fecha acima. Depois que fecha acima, confirma rompimento e daí isso já não, a gente não olha mais, tá? Então, enquanto esse rompimento não é feito, a gente pode continuar olhando esse order block como um ponto de referência, tá? Aqui nesse caso também, né, então ele desceu, corrigiu aqui, última vela positiva aqui, a gente também pode usar com order block, né? Aqui também a gente poderia usar, certo? Com essa vela aqui, né? Até no início até teve uma reação, vocês podem ver aqui, inicial, né? Uma defesa aqui, mas depois tivemos o rompimento, certo? Aonde, de novo, a gente veio brigar aí com esses order blocks aqui em cima, principalmente esse outro aqui, onde, de novo, segurou, não tanto esse aqui, né? Que segurou na primeira, vocês podem ver que não teve um fechamento fora, mas na segunda sim teve um fechamento acima, onde então ele aqui deletado depois. De novo, tá? Ele vem então, rejeita mais uma vez o euro, corrige aqui bem rapidinho, mas corrigiu aqui, onde a gente então pega essa última, a segunda vela aqui que foi positiva e usa como também order block, aonde então, né, vocês podem ver que tivemos aqui uma descida bem legal, a gente também poderia usar, né, galera, essa order block aqui também, que teve uma reação inicial pequenininha, tá, não vale a pena aqui, não teria valido a pena aqui nesse pullback, mas enfim, o legal é que nesse outro é onde a gente também teve aqui um order block aqui que também segurou bem legal, tá? Lembrando, tá, galera, que se fosse pra gente focar apenas naqueles que teriam confluências, tá, a gente não teria talvez nem metade de todos esses que a gente identificou, tá? Então teria diminuído bastante essa quantidade de order block que eu tinha desenhado aqui. Eu só estou mostrando como identificar, tá? A questão de filtro, isso já é uma outra coisa que daí eu posso explicar em outro vídeo, tá? Misturando ele, como eu disse, né? Ele com algum Fibo, ou ele com Fair Value Gap, que é bem legal, ou coisas do estilo, tá? Mas enfim, eu acho que ficou bem claro agora como identificar, certo? Eu acho que é bem fácil de entender como identifica,
né, em tendências de alta, é pegar a última vela negativa e usar como order block. Em uma tendência de baixa, a gente pega a última vela positiva e usa também com order block. Lembrando que a gente pega a abertura da vela e o meio, né, o ponto médio aqui do corpo, tá? A gente ignora por total essas perninhas que nós temos aqui das velas, tá? É somente o corpo que nós identificamos, beleza? Como eu disse, eu vou fazer outro vídeo misturando essa técnica com outras, aonde vai ficar bem mais tranquilo para vocês entenderem e ver, né, realmente o impacto, tá? Muitos aí não dizem sobre isso, mas aqui eu vou mostrar para vocês como eu tenho feito, misturado essa técnica com outras e por que é tão bacana e tão forte e o porquê você deve colocar isso nas suas análises, beleza? Bom, é isso então, tá, galera? Eu olhei uma forma bem básica e aí nos próximos vídeos a gente vá para um nível mais avançado e aí vai ficar ainda mais legal, beleza? Se você gostou, deixa o like, deixa o comentário se você tem gostado aí da série, desse vídeo, se tem alguma questão, alguma dúvida, mande aí, tá? Siga o nosso canal, lembrando que nós também temos aí o Café com Forex às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, beleza? Forte abraço a todos, obrigado, tchau, tchau.